Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós vivemos junto e misturado. Meus amados, chegou o momento de nós se reunir na mesa de Cristo e junto participarmos deste pão que vai nos fortalecer, que vai nos mostrar quem somos nós, quem é o nosso Deus e aonde nós estamos, na palma da mão do Pai. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos. E nessa noite, como eu prometi, para tratar desse assunto aqui, que não vai ser muito fácil, né? Mas eu vou me esforçar o máximo para fazer você entender este assunto que nós vamos tratar. Eu vou falar o título do nosso assunto de hoje. Os mortos, é quase uma pergunta, né? Os mortos falam com os vivos? É isso que nós queremos entrar no conhecimento. Porque nós temos junto, nós vemos aí várias religiões que pregam que os mortos voltam a falar com os vivos, né? Então, para essa noite, eu tenho aqui um sofá que eu vou separar alguns grupos de gente. É lógico que o meu sofá é só uma termologia, mas esses grupos vai sentar aí na sua casa, no seu sofá. Então, o nosso primeiro grupo, que eu quero que se senta aqui nesse sofá, faz de conta que vocês estão aqui. Espiritualmente vocês estão aqui comigo. A realidade é esta, né? Que espiritualmente vocês estão aqui comigo. Mas vocês vão ficar aí no seu sofá, assistindo daí e acompanhando comigo. Então, o primeiro grupo, vou pregar para grupos separados hoje, né? O primeiro grupo que eu quero que se sente nesse sofá é os evangélicos. Aqueles que diz que Jesus vai voltar. Isso eu peço, vou separar cada grupo. Porque se Jesus for voltar, nós vamos rasgar o versículo que está escrito em João 16:10, que ele afirmou para os contemporâneos dele que ele ia para o Pai e eles não iam ver mais ele. Então, se ele voltar, é a primeira mentira que nós pegamos de Jesus de Nazaré, quando ele falou para os contemporâneos dele, lá, os judeus, que ele iria para o Pai e ninguém é quantos? Ninguém ia ver ele mais. Então, senta aqui os evangélicos que estão esperando Jesus voltar. Eu tenho um segundo grupo aqui, que eu quero que senta aqui nesse sofá, é os espiritismo. O grupo do espiritismo, que prega o espiritismo. Eu vou falar o português bem claro, tipo Chico Xavier. Quem é fã do Chico Xavier? Que diz que ele falava com os mortos. Então, esse grupo senta aqui também nesse sofá, que eu vou falar com eles. Então, meus amados, é preciso nós separar as coisas, né? Porque nós vemos dentro da religião. Porque se Jesus voltar, ele vai se reencarnar. Se Jesus voltar, ele não vai ser filho da ressurreição. Ele vai ser filho da reencarnação, se ele voltar. Então, por isso que eu estou separando esses grupos aqui. Aqueles que creem que Jesus vai voltar. Eu quero um grupo aqui também, aquele grupo que acha que Abraão está lá no céu. Acha que o próprio Jesus de Nazaré está lá no céu também. Se Jesus está lá no céu, Abraão também está. É assim como eles creem. É assim que eles creem, que Abraão está lá no céu. Então, se Jesus está lá no céu, Abraão está também. Aqueles que diz que o Lázaro, aquele pobre Lázaro, também está lá no céu. Senta aqui nesse sofá.
para nós assistir agora, que nós vamos ler na Bíblia. Nós vamos usar a Bíblia. Nós vamos usar a Bíblia. A mesma Bíblia que o povo está na mão de todo mundo aí. Que inclusive tem uma amiga, não sei se eu posso falar assim, gente do meu seio familiar, né, que até dias atrás me contatou dizendo que tinha conhecido uma coisa nova, uma religião nova, que ela estava ouvindo eles, e quando eu me aprofundei, não foi preciso eu me aprofundar muito, eu descobri que era o Espiritismo. Quando eu falei para ela, fulana, tu tá metido em Espiritismo. Você quer ouvir um conselho? Conselho não se vende, conselho se dá. Aliás, eu falei assim, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas você quer ouvir um conselho? Saia urgentemente desse local. Foi esse conselho que eu dei para ela. Então, meus amados, vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Para quem sabe, pessoas que não estão sentadas no nosso sofá hoje, ainda depois, posteriormente, vão ver esse vídeo também, né? Por isso que eu peço você compartilhar, e só desta maneira que eles vão ser alcançados. Quando você compartilha o vídeo, e eles veem aquele vídeo na página deles, né? Pessoas que não estão na minha página, mas estão na sua, é assim que se espalha o Evangelho. Dê um like também, tanto na página no Facebook, também na página, no meu canal do YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva neste canal, para esse canal crescer e alcançar outras pessoas também, vazias de Deus, como eu vivi 31 anos, vazio de Deus, só falácia nos ouvidos. Então essas pessoas precisam ser alcançadas também. Então, meus amados, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora, né? E abrir a sua mente, principalmente a mente, e fica atento no que nós vamos ler aqui. Porque se você não entendeu o que nós vamos ler aqui, é sinal que você já é uma carta fora do baralho, né? Dizendo assim, como é que fala a palavra assim, né? Se você não entender, porque o que eu vou explicar aqui, nós vamos ler na Bíblia. Nós não vamos inventar nada, nós vamos ler aqui somente. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia para o começo da nossa homilia. Como hoje nós vamos falar de vivos e mortos, nós vamos entrar muito no Velho Testamento. Mas como eu sempre tenho falado para vocês, o Velho Testamento serve para isso. O Velho Testamento é uma história, que você lê aquela história e fica conhecedor daquela história. Você não pode tomar meta do Velho Testamento para a sua vida. Para a sua vida você tem que tomar meta do Novo Testamento, que é as cartas de Paulo, somente. E a maioria do que está escrito nas cartas de Paulo também já se tornou história. Então é isso que nós temos que ficar atentos. Então o título você já sabe, os mortos falam com os vivos. Chico Xavier disse que falava com os mortos. Então se Chico Xavier diz que falava com os mortos, o que nós vamos ler aqui é uma grande mentira. É uma grande mentira, não sei para que Bíblia então. Nós vamos crer na Bíblia ou vamos crer em Chico Xavier? Então, para nós começar, abra a sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, o versículo é o 10, que diz assim, ó: tudo quanto se vier à mão, preste atenção, meus amados. Para você, quem sabe, depois dessa leitura, você se ama mais, você perdoa mais, você comer melhor, né? Você se vestir melhor, você passear mais, tudo mais. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o. Presta atenção.
tudo que vier à tua mão para fazer, faz. Faz. Faz conforme as tuas forças. Conforme as tuas forças. Então, por exemplo, do que eu falei, se você depois dessa leitura, se você pode comer melhor, pode. Então, conforme o seu poder aquisitivo, você pode comer o melhor, em vez de ficar deixando coisas para quando você morrer, ficar aí para o povo brigar. Certo? Então, conforme as tuas forças, vamos virar a página aqui. Por quê? Porque no além, para onde tu vais? No além, para onde tu vais? Além quer dizer o que além? Os crentes dizem que é inferno, mas não é inferno. Além é cova, além é Hades. Além é cova, é Hades, que dá no mesmo. Cova, Hades, inferno. Além é inferno, que é a cova também. Então, todas essas três coisas é o além. É o além, né? Porque no além, para onde tu vais, não há obra. Não há obra. Nem projetos. Nem projetos. Nem conhecimento. Nem conhecimento. Se eu ler o resto do versículo, nós comentar mais. Nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Bem, então nesse versículo 10, o que é que nós lemos aqui? O que é que está estampado aqui? Por além, para onde nós vamos? Você vai, né? Eu não. Eu vou, mas vai demorar um pouco. Então, por além, para onde nós vamos, que é a cova, é o Hades, é o inferno, lá não tem o quê? Conhecimento. Poxa, então eu morri, esse corpo tombou, foi para o além, foi para o Hades, foi para o inferno, que é a cova. Não tem conhecimento? Como eu vou conhecer minha mãe que já morreu? Meus irmãos que já morreram? Como que eu vou conhecer se lá não tem conhecimento? Como? E como que o povo aí, muitos dos nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos adventistas, dizem que quando morrer, a felicidade deles é quando morrer vai encontrar o papai, vai encontrar a mamãe, vai encontrar o marido, encontrar o irmão, encontrar o tio. Se lá no além para onde nós vamos não tem conhecimento, ninguém conhece nada lá. Ninguém conhece lá no além. Não temos sabedoria. Como nós vamos saber que aquele ali, a minha mãe, por exemplo, que já faleceu, como é que eu vou ter sabedoria de conhecer ela lá, se lá no além eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento? Como? Como? E da mesma forma não foi Jesus de Nazaré? Que ele mesmo deixou escrito lá em João 10, que ele ia para o Pai, e eles, os que iam ficar, não iam ver ele mais. E como que esperam Jesus voltar? Como? Bem, meus amados, em algumas religiões, principalmente no Espiritismo, dizem que eles falam com os mortos. É verdade ou não é? Sim, é verdade. No Espiritismo diz que lá eles invocam os mortos e falam com eles. Bem, nós já lemos aqui, então nós vamos ter que rasgar isso aqui, né? Porque lá nós não temos conhecimento, não temos sabedoria alguma.
Nós não vamos saber de nada agora. Bem, fala com os mortos. Chico Xavier era um deles. Chico Xavier era espírita, era um espírita. Diz que falava com os mortos. Eles dizem que fala com os espíritos, mas invoca não os espíritos, e sim a carne. Eles invocam a carne. Carne é carne, espírito é espírito. Jesus de Nazaré, por exemplo, era carne. Era carne. Jesus de Nazaré era carne. Eu sei que os crentes não gostam de que eu fale isto. Eles podem espernear para onde que for, mas a realidade é essa. Jesus de Nazaré era carne, não era espírito, né? Então, invocar Jesus de Nazaré, estamos invocando quem? A carne, e não o espírito. E não o espírito. Pedir que Jesus de Nazaré tenha misericórdia de mim, eu estou pedindo a quem? O carne ou o espírito? O carne, né? Espírito. Mas eles não invocam, não, eles invocam os espíritos. Eles não invocam os espíritos, eles invocam a carne. E mais para frente fica, eu falei para vocês, abra o seu entendimento, nós vamos aprofundar, nós só estamos começando. Né? Eles invocam a carne. Quando nós, da graça, como eu, né, que vivo a graça, quando nós da graça afirmamos sermos seres espirituais, que é por isso que os nossos irmãos adventistas, quando você comenta este tipo de assunto, que nós somos seres espirituais, aí eles dizem que nós somos espíritas, do espiritismo. Por quê? Porque eles não sabem entender o que é carne e o que é espírito, né? Então, Chico Xavier, ele não invocava espírito, ele invocava a carne. E mais na frente nós vamos ver mais isso aí. Invocava a carne, né? Como é que eu escrevi aqui? Seres espirituais. Eles confundem com espiritismo, né? Os nossos irmãos adventistas, se você fala nessa linguagem com eles, eu tenho um amado aí, que sempre ele fala comigo, quando eu toco nesse assunto, ele diz, não, vocês são espiritismo, vocês são do centro espiritismo. Não, é que nós, o cristão, ele não é um ser carnal com experiência em espírito, ele é um ser espiritual com experiência em carne. É assim que o cristão é. Aí, meus amados, para nós aprofundar um pouco mais, nós estamos em Eclesiastes, abra a sua Bíblia em Levítico. Levítico, no capítulo 19, o versículo é o 31. Versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes. Isso aqui, nós estamos lá no Velho Testamento, né? Isso aqui foi escrito por Moisés, né? É bom nós lembrar disso, eu quero que você lembre disso, pelo menos até domingo, porque domingo, a pregação domingo é algo parecido com isto. Que isso aqui quem escreveu foi Moisés, e domingo eu falei que nós ia falar no Jardim do Éden. Moisés não estava lá no Jardim do Éden. Moisés não estava. 31, né? Não vos voltareis para os necromantes. Isso aqui foi uma ordem que Deus falou para o povo de Israel. Que eles não se voltar para os necromantes. Que necromantes são essas pessoas que invocam carne que morreu.
Eles não invocam espírito, e na frente você vai conhecer. Eles não invocam espírito, eles invocam a carne. Então, quando você está invocando Jesus de Nazaré, você não está invocando o espírito, você está invocando carne. Então, você está fazendo o papel de quê? Necromante. É o que nós vemos aí. Igrejas totalmente necromantes, né? Invocando carne, para a carne voltar, a carne derramar o sangue dela. Porque só a carne tem sangue, espírito não tem sangue. Quem tem o sangue é a carne. Então eles invocam Jesus de Nazaré, Jesus derrama o teu sangue. Isso é necromantismo. Isso é necromantismo, não é cristianismo. É necromantismo. Aqui, ó. E a palavra vai desviando tudo. Aqui, né? Vamos começar. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Como é que está de adivinhos nessas igrejas evangélicas? Está assim, ó. Gente adivinhando CPF. Devia arrumar um emprego na Receita Federal. Né? Pastor, profeta adivinhando CPF. Profeta adivinhando bênção. Só falar assim, ó. O que é? Deus está chamando isso de quê? Necromantes. Deus está falando aqui, ó. Necromantes. Né? Adivinhos. Não os procureis. Não os procureis. Para seres contaminados. Para seres contaminados. Eu gosto das coisas bem explicadinhas. Então, quando eu vou atrás, se eu saio da minha casa, vou para um lugar chamado igreja, que lá tem um profeta que adivinha as coisas. Lá tem um profeta ou um necromante? Tem um necromante. Como é que está as igrejas de necromantes? Está assim, ó, de necromantes, dentro dessas chamadas igrejas por aí, ó. Não é profeta, é necromante. É necromante. E um dos maiores deles é Silas. Eu vou falar mesmo, é Silas Malafaia, que bate no peito e diz que é a voz profeta. Isso é nada. Você é a voz de um necromantismo. Não procurais para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, essa era a ordem que foi dada para o povo de Israel. E o povo de Israel, com toda essa ordem, se desviaram para os necromantes. Né? Chegaram a um ponto de sacrificar próprios seus filhos, queimarem. Então, isso, profeta que diz que adivinha as coisas, não é profeta, é necromante. Vou repetir, necromante. Você não é profeta, necromante. Certo? Então, de lá, né? Então, de Levítico, a queda do templo, eu escrevi aqui para não se perder muito na hora da pregação, meus amados, porque não é fácil. Então, da queda de Levítico, aqui, ó, do tempo de Moisés, aqui, ó, de Levítico, a queda do templo que ocorreu no ano 70, o povo de Israel sabia que não poderia praticar obras de necromancia, obras de necromancia. Ele sabia que não podia, mas praticaram. Os crentes sabem que não pode praticar obras de necromantes, porque a pessoa que diz, olha, você vai ganhar um filho, é adivinhação ou não é? É adivinhação. Então isso é necromantismo. Os crentes sabem que não pode praticar isso, mas não existe uma chamada igreja sequer que não tenha um
pelo menos um necromante lá dentro para adivinhar a vida dos coitados que não sabem de nada da Bíblia. Todas elas têm no mínimo um necromantismo, porque é necromantismo, né? Então, meus amados, ele sabia que não poderia praticar obras de necromancia, nem adivinhos, que dá no mesmo. Necromantismo e adivinho no mesmo, né? E para nós continuar mais um pouquinho, abra sua Bíblia em Isaías. Isaías. Isaías, o capítulo 8, o versículo é o 19. Então, o profeta diz assim: quando vos disserem, consultai, ó o necromantismo, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que xireia, olha essa palavra, que xireiam e murmuram, né? Xireia, meus amados, vou quebrar um pouco essa palavra. Xireia é aquele negócio de siricanta lá na cama, lava a sunga na bacia. Então o necromante que está lá dentro da chamada igreja, ele nem abre a Bíblia direito, nem começa a falar com as pessoas que querem ouvir, estão ali com sede de ouvir a palavra de Deus. Então ele já começa, lava a sunga na bacia, siricanta lá na mata, e vão assim, ó. É o xireia que quer dizer, é isso, né? É o xireia que quer dizer, aqui no versículo 19, né? Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que xireia, você vai ganhar uma casa, ou você está com câncer, Deus está dizendo que você está com câncer, você vai ser, mas você, fique tranquilo, você vai ser curado, Deus está dizendo que vai ser curado. Tudo isso aí. Então, você nunca frequentou uma igreja evangélica, isso é estranho para você. Mas se você frequenta ou frequentou a igreja evangélica, você está entendendo muito bem o que eu estou falando. Murmuram, acaso não consultará o povo ao Senhor Deus? Não tinha Deus para eles consultar? Mas o povo não ia consultar Deus. Ele ia consultar os necromantes, os adivinhos. E não é assim hoje que nós vemos dentro dessas igrejas? Se a igreja não tiver um necromante desse, que não é profeta, os profetas foi até o apóstolo João, acabou. Profecia, os profetas foi até o apóstolo João. Acabou. Então o que é isso aqui? Necromante. Que adivinha a vida do povo, adivinha CPF. É necromante. E a igreja adora isso. Então, se naquela igreja lá não tiver um necromante, não vai lá ninguém. Porque as igrejas, que a igreja somos nós, né? É povo, é vidas. As igrejas andam atrás disso aí. Andam atrás de uma pessoa que adivinha, uma pessoa que diga que ela vai ganhar na loteria esportiva, uma pessoa que diga que ela vai, talvez muito, que eu já vi muitos isso, né? Mulheres que não conseguem ter filho, mas pintou um necromante e diz que ela vai ter um filho. Isso aí. Então, meus amados, está aí, ó, o povo do Deus a favor dos vivos, né? Não tem Deus para eles consultarem a favor dos vivos. A igreja de hoje, por que não consulta o Novo Testamento, que é as cartas de Paulo? Para de lá ela saber, tirar entendimento do que ela necessita, se Deus está provindo ela de qualquer coisa, ou que falta alguma coisa. É só ela ler.
consultar o Novo Testamento, que é as cartas de Paulo, e acabou. Né? Seu Deus, a favor dos vivos, se consultarão os mortos. Né? Em vez de se consultar Deus, consultar os mortos. E isso acontece muito aonde? No Espiritismo. No caso, Chico Xavier, que você crê. Quantos não crê em Chico Xavier? E para nós continuar, que não acabou não, abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes nós começamos, né? Eclesiastes, nós começamos. Nós lemos 9, versículo 10. Nós vamos ler agora 9, capítulo 9, versículos 5 e 6. 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Os vivos sabem, os vivos têm esse entendimento. Quem é que não tem esse entendimento? Que sabe que vai morrer? É a única certeza que nós temos, meus amados. É a única certeza que nós temos. Que nós todos um dia vamos morrer. A dúvida é o dia. Esse ninguém sabe. Mas que todos nós vamos morrer, vamos. Né? Aí a palavra está dizendo aqui, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem. Coisa alguma. Os mortos não sabem coisa alguma. Então, como os mortos não sabem, se os mortos não sabem coisa alguma, como é que morreu vai conhecer, vai saber quem é o pai, quem é a mãe que morreu antes, quem é o filho, quem é o irmão que morreu antes? Não é? Agora, se a pessoa crê nessas coisas, é rasgar tudo isso aqui. É rasgar fora isso aqui. Se a pessoa crê que quando morrer vai encontrar o pai, vai encontrar o marido, vai encontrar o irmão, vai encontrar o filho, vai encontrar a mulher, é rasgar isso aqui. É rasgar isso aqui. E a mesma coisa, se a pessoa crê que Jesus vai voltar, é rasgar João 16:10. É rasgar. Coisas alguma, nem tampouco terão eles recompensa. Que os nossos irmãos adventistas dizem que a felicidade deles é quando morrerem, vai encontrar seus entes queridos. O que é isso? Uma recompensa. Quer dizer, eu parti dessa terra, né? Mas em recompensa, eu vou para junto de quem? De meus entes queridos. Aqui está o contrário. Aqui está dizendo que não é verdade, que não tem essa recompensa, não existe. Recompensa, porque a sua memória, olha só, meus amados. Não, meus amados, você não está entendendo. A sua memória jaz no esquecimento. Como que eu vou conhecer, como é que eu vou lembrar quem era a minha mãe? Se a minha memória já se esqueceu. Meus amados, está aqui, ó, estampado para todo mundo ler. Que você tem que tirar da sua cabeça essa história que quando você morrer você vai encontrar os seus entes queridos. Acabou, morreu, acabou. Não tem memória, a memória já é no esquecimento. Então, é mentira isso aqui? Se eu morrer e encontrar minha mãe, se eu vou encontrar minha mãe, isso aqui é mentira. Em quem que eu vou acreditar? Nisso aqui? Ou em quem diz que quando morrer vai encontrar os seus entes queridos? Aqui, ó. Então, meus amados, lemos 6 não, né? Lemos os 5. Já no esquecimento, versículo 6, amor, já no esquecimento,
amor, né? Ódio, ou seja, ou amor. Eu amava, por exemplo, eu amava meu irmão, né, que já se foi há uns, acho que é 7 anos, parece, que ele já se foi. Eu amava ele. Mas quando eu morrer, ou ele lá também, né, de lá, ele vai ter amor. Aqui está dizendo que ele não tem amor. Vai ter ódio? Também não. Não tem nada. Virou pó mesmo. Raio de esquecimento. Amor, ódio, inveja. A inveja. Que o povo diz que é um satanás. Os crentes dizem que é um satanás. Aqui, ó, mas a inveja, ó, está dentro de cada um de nós. É obra da carne. Inveja, para eles já pereceram. Para eles já pereceram. Amor, não pode amar mais. Odiar, já não pode odiar mais. Invejar. Eita, fulano comprou uma Ferrari. Ô, glória, eu vou comprar uma também. Já não pode ter inveja mais, né? Para eles já pereceram para sempre, nem tem eles parte alguma, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, na terra, ou debaixo da terra, tanto faz. Não tem mais, acabou. Então vamos contra a palavra, porque se nós for encontrar o nosso ente querido, nós temos que rasgar isso aqui, né? Então, meus amados, nós passamos por uma passagem, deixamos uma passagem muito, muito importante, né? Vamos buscá-la. Lucas, nós estamos, não é impossível nós vamos passar a noite só lendo o Velho Testamento, né? Tem que passar também no Novo. Lucas, você vê aqui, tem coisas importantes aqui para nós lermos. João, Lucas 16, tá bom? 23. Lucas 16, versículo do 24 ao 31. Vamos ler, viu? Versículo 24, Lucas, né? Então, chamando, disse: Pai Abraão. Isso aqui era coisa de fariseu, né? Então, chamando, disse: Meus amados, tenham um pouco mais de paciência. Vamos começar do versículo 22. Vamos ler do 22 ao 31. Tá? Do 22 ao 31. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo, né? No começo eu não falei, não comentei do mendigo. Morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os crentes creem nisso, meus amados. É incrível. Pastor que estudou 5 anos de teologia crê nisso aqui. Vamos ler mais um pouco, pelo menos o versículo inteiro. Aqui, ó. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, né? Morreu também o rico e foi sepultado. Segundo diz as escrituras, que Abraão foi sepultado. Acho que o nome da cova era Macpela, um negócio assim. Nós não vamos chegar nisso lá hoje, não. É outra história. Aí diz que o rico, aqui, diz que também morreu o rico e foi sepultado. 23.
Lá no inferno, olha o que nós começamos lá, o A daqui, o além. O rico presta atenção. O problema é que o povo não presta atenção no que lê. O rico foi sepultado lá no inferno, lá na cova. Lá na cova, ele foi sepultado aonde? Na cova. Foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, eu vou explicar isso aqui, um pouco desse tormento, para você clarear um pouco mais a sua mente. Porque no tempo, apesar que isso aqui é uma história, tá? Isso aqui é uma, como é que chama? É uma parábola, né? Mas por que eles falam, eles estão comentando aqui, a pessoa que escreveu isso aqui, e eu vou lhe mostrar, vou lhe dizer de onde foi tirado isso aqui. É uma vergonha um crente crer nisso aqui. Estava em tormento, por quê? O Espírito, quem morreu antes da cruz e até o ano 70, o Espírito ficava em tormento, na cova, do qual os crentes dizem que é inferno. Então o Espírito ficava atormentado, porque o Espírito não subia. Depois da cruz e depois do ano 70, o Espírito sobe na hora da morte. Assim, a carne tombou, o Espírito sobe. Então o Espírito não fica mais nesse tormento. Mas você quer esse passagem de Lucas aqui, que nós vamos ver até o 31, já vou dizer de onde foi tirado isso aqui, né? E os crentes creem nisso aqui. Esse que nós vamos ler agora, que está aqui, ele foi tirado do 4º livro dos Macabeus. Foi tirado de lá, do 4º livro dos Macabeus. E puseram aqui, ó. Aí você vai ler quem eram os Macabeus. E aqui está se tratando disso, aqui, ó. Quem era que cria que Abraão estava lá no céu? Os Macabeus. As doutrinas de Macabeus, o costume deles, né? As crenças dos Macabeus. Que essa leitura é do 4º livro dos Macabeus. Tá? E os crentes, como não entendem, quem era para entender, que estudaram 5 anos, que os teólogos não explicam isso para a igreja, fazer o quê, né? Então vamos ver. Bom, você já sabe que o livro foi escrito do 4º livro do Macabeu. Eu até escrevi aqui, ó. Essa prática era dos judeus ortodoxos, que está no livro dos Macabeus, o 4º livro dos Macabeus. Então, essa crença aqui era dos judeus ortodoxos, que eles criam nos escritos dos Macabeus. Tá vendo? Então agora vamos ver, já que você já tem um entendimento, pelo menos você já tem um entendimento o que nós vamos ver aqui, da onde foi tirado? Do livro dos Macabeus, 4º livro dos Macabeus. Que quem cria nisso aqui? Os judeus ortodoxos cria nisso aqui. No inferno, estando ele em tormento, levantou-se os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. Então clamaram, disse: Pai Abraão. Isso quem cria nisso? Os judeus ortodoxos. Que criavam nessa crença. E eles tinham essa crença. Né? Tende misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe. Preste atenção. Que molhe em água a ponta do dedo. A ponta do seu dedo. E me refresque a língua, porque estou em atormento na cova. O espírito estava em atormento na cova. Em atormento nesta chama. Que chama? Isso aqui é coisa dos Macabeus mesmo, né? Chama. E versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males
Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então isso aqui, como que seria isso aqui? Por exemplo, uma mãe se salva, uma mãe morreu, se salvou, né? E o filho não. Mas lá do céu ela está vendo o filho. O céu diz que é um lugar de paz, e eu creio. Lugar de paz. É o paraíso, já diz que é paraíso, né? É um paraíso. Então é muito bom. Mas que lugar bom é esse se eu vejo meu filho, eu lá no céu, vendo meu filho queimado no inferno? Que segundo a leitura que nós estamos lendo aqui, dá para ver. Dá ou não dá? Segundo a crença aqui, dá para ver. Então que paz que eu ia ter no lugar se eu estou vendo meu filho queimado no inferno? Está vendo o que os crentes, aonde os crentes foram amarrar o bode deles? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu no atormento. 26. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que querem passar daqui, presta atenção nos detalhes, os que querem passar daqui para vós outros, não pode. Morreu, desgraçado. Ele não pode voltar mais. Não pode. Não pode. Nem os que de lá passar para cá. Quem quer morrer, meus amados? Tem nega aí que se mata, qualquer doencinha já sai correndo para esses hospitais aí para não morrer. Ninguém quer morrer. Então quem morreu não pode voltar. Quem está vivo aqui nessa terra não quer morrer. Mas a palavra está clara aqui. 27, vamos ler até o 31. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, né? Porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não vir também para este lugar. Essa era a crença dos judeus ortodoxos, que eles criam nos costumes dos macabeus, né? Este lugar de tormento. 29. Respondeu-lhe Abraão: eles têm Moisés lá. Moisés está lá, né? Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos, ouça Moisés, ouça os profetas. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve Moisés, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso aqui foi só uma comparação que, segundo Abraão falou, que é lógico que Abraão morreu, acabou também. Isso aqui era a crença dos judeus ortodoxos, que cria nos costumes dos macabeus. Então, Abraão falou, mesmo que, até que tivesse a possibilidade de um que morreu voltasse, não ia crer, ele não ia crer em quem morreu. Vocês não creem nos que estão vivos, vão crer em quem morreu? Então, meus amados, nós lemos Lucas, né? Essa prática era dos judeus ortodoxos, que está no livro dos Macabeus, no 4º livro.
Agora, abra a sua Bíblia para nós aprofundar um pouco mais, para você conhecer essa prática. Aí você vai entender tudo isso aqui que nós já lemos, você vai entender também aqui nessa página. Abra a sua página em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 3 Vamos ler o versículo 1, meus amados. Tenha um pouco de paciência, nós temos um pouquinho de tempo ainda, não está nem com uma hora ainda, já estamos terminando. 1 Samuel, capítulo 28, né? Do versículo 1 ao 14. Bora lá. Vamos ler um pouco rápido que passa aqui. Só peço que você abra o seu entendimento. Sucedeu naqueles dias, aqui nós estamos envolvendo quem nessa passagem? Saul, o rei Saul, e o profeta Samuel, né? Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, né? Que nesse tempo quem era o rei? O rei Saul, né? Rei Saul cagando de medo já. Preste atenção que você vai entender. Contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás, né? Sairás a peleja, tu e os teus homens. Isso aqui foi exatamente essa passagem. Era naquela passagem que Davi se ajuntou o rei dos filisteus, né? Que ele estava fugindo de Saul. Mas vamos continuar. Sairá a peleja, tu e os teus homens. 2. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quando pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda, né? Farei minha guarda pessoal para sempre. 3. Já Samuel era morto. Samuel já tinha morrido. Saul tinha mandado matar, não, ele mesmo matou, ele mandou matar, né? Samuel, o profeta Samuel, profeta e sacerdote Samuel, né? Samuel era morto. Porque no tempo de Samuel, o povo tinha que consultar quem? Quando o povo precisava consultar Deus, quem era que chamava? Samuel. Mas como mataram Samuel, né? Aí ficou sem sacerdote. E profeta também. Ficou um tempo sem profeta. Aqui. Era morto. E todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul, que era o rei, Saul havia desterrado os mediuns, lá os necromantes. Então nessa época aqui, para você entenda, havia lá no povo de Israel, no meio do povo de Israel, uma mulher necromante, uma mulher que adivinhava. Mas Saul, que até nesse ponto ele temia Deus, ele desterrou, ele mandou a mulher sair fora, se não quisesse ser morta, ela fugisse de Israel, essa mulher, né? Agora podemos continuar. Havia desterrado os mediuns e os adivinhos. 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem, né? E juntou Saul a todo Israel e se acamparam em Giboá, né? O povo dos filisteus de um lado
e o povo de Israel do outro lado. 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. Então Saul, quando viu aquela multidão de filisteus, tudo bem armado, mais bem armado do que o povo de Israel, Saul tremeu na base, né? Aí veja só, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. 6. Consultou Saul ao Senhor. Consultou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu. Não lhe respondeu. Porque Saul já andava perseguindo Davi, que Deus já tinha levantado ele como rei, né? Então, Saul, ele só não tinha aceitado, mas Saul já estava fora de ser rei, já estava fora. Ele só não tinha aceitado ainda. Então ele estava com essa bronca, querendo matar Davi a qualquer valor, a qualquer preço. Então ele respondeu: nem por sonho, nem por Urim. Então Saul, com medo dos filisteus, certamente fez algum jejum, né? Que é assim que os crentes creem. Aí consultou Deus se ele ia vencer os filisteus ou não, mas Deus não respondeu. E ele consultou Urim. Urim não é uma pessoa. Urim é aquelas pedras. É que antigamente eu tinha aqui. Na verdade eu ainda tenho aqui. Vê se vocês têm paciência. Se eu pegar um aqui rápido. Não dá para pegar não, tá fechado. Então, o Urim é um negócio que eles penduravam, os sacerdotes penduravam no pescoço com 12 pedras. 12 pedras, né? Que representava a passagem, eu acho que era do Jordão. Não me lembro agora se era do Jordão, era do Mar Vermelho, do qual o Senhor mandou que Josué apanhasse 12 pedras. Então, eles fizeram um pingente, né? Com 12 pedras, que essas pedras se consultava a Deus através dessas pedras também, né? Nós paramos, não sei, né? Consultou Saul, porém o Senhor não lhe respondeu, nem sonho, nem por Urim, nem por profeta. Versículo 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me, né? Me indica, apontai-me uma mulher que seja medium, seja necromante, adivinha. Coisa proibida, nós já lemos, coisas proibidas. Ele não podia fazer isto, mas o desespero de Saul era tão grande que ele mandou eles procurar onde foi parar aquela mulher que ele expulsou de Israel, aquela mulher que era necromante, onde foi parar ele queria consultar, já que o profeta ele tinha mandado matar, né? Vamos continuar. Medium, para que me encontre com ela e a consulte. Então, o Saul estava metido no erro e cada vez mais estava se aprofundando mais, né, no erro. E disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor. Onde foi parar a mulher guatamanta? Ela foi parar lá, se esconder lá para não ser morta. Endor, que é uma cartomante, é uma necromante. Versículo 8. Saul disfarçou-se, vestiu-se, que se ela, a medium, visse que era Saul, ela ia sair correndo, né? Que ela ia achar que Saul ia matar ela. Mas não era Saul, ele estava desesperado, né? Saul disfarçou-se, vestiu-se outras roupas e se foi com eles os dois homens, né? 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, que me adivinhe pela necromancia. É o que isso acontece hoje dentro das igrejas.
necromancias, coisas proibidas por Deus, pela necromancia, e me faça, presta atenção, e me faça subir quem eu disser. Então, Saul disfarçou-se, senão a mulher ia sair correndo, né? E falou para ela, olha, eu quero que você me faça subir, que já tinha descido, de quem que Saul queria falar? De Samuel. Eu quero que você me faça subir quem eu disser para você. Que eu disser, versículo 9. Respondeu-lhe a mulher, a necromante. Respondeu a mulher, bem sabes o que fez Saul. Bem sabe o que fez Saul, né? A mulher não tinha conhecido ainda ele, não tinha reconhecido ainda ele. Bem sabe o que fez Saul. Como eliminou da terra os mediuns, os necromantes. Eliminou. Vocês têm que ir embora. E uma delas era essa mulher, né? Medium, adivinhos. Por que, pois, me arma cilada? Cilada, a mulher começou a ficar esperta. Arma cilada a minha vida, para me matares. 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso, por essa consulta, né? Por esse trabalho dela, nenhum castigo te virá. Eu não vou te castigar, Saul, né? Dizendo assim, eu não vou te castigar por isso. Eu perdoo dessa vez. Vamos estar desesperados, né? Com medo dos filisteus. Versículo 11. Versículo 11. Vamos ler até o 14. Versículo 11. É isso mesmo? Vamos ler até o 14. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Quem que você quer que eu faça ele subir? Preste atenção. Como que se engana crente dentro dessas igrejas por aí? Como é que se engana, né? Quem que faça subir? Samuel. Samuel era o espírito ou era a carne? Era a carne. Então, o que é que se faz por aí? O que é que se invoca por aí no espiritismo, dentro das igrejas evangélicas que invoca Jesus de Nazaré, que era carne? Quem é que se invoca? A carne. Então Saul não foi lá pedir, olha, faz subir o espírito de Samuel. Ele mandou subir quem? Samuel. Carne. Está entendendo, moçada? Como é que se engana? Como é que se engana multidões e multidões por aí? Bem, vamos ler mais para você entender. Vendo a mulher a Samuel, né? Vendo a mulher, Saul não estava vendo. Quem era que estava vendo aqui? A espertalhona, a mulher necromante estava vendo. Mentira, ela não estava vendo era nada. Ela só estava dando uma desperta. É o que se faz dentro dessas igrejas por aí. Pastor fazendo necromancia dentro da igreja, dando uma despertalhão em cima do povo, né? Vendo a mulher, a Saul, gritou em alta voz. A mulher entrou no raciocínio dentro do raciocínio de Saul, para que ele acreditasse nela, né? A mulher, Samuel, ela não estava vendo era coisa nenhuma, né? Gritou em alta voz a mulher e disse, Saul, por que me enganaste? Né? Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. A mulher caiu a ficha dela, né? Viu que era Saul. Isso que era Saul. Então, ela se fez que viu Saul, ela se fez que viu Samuel, né? E aí gritou, para já enganar Saul, que ela estava com medo de Saul. Mas não acabou não. Versículo 13. Versículo 13.
Respondeu-lhe o rei, Saul, né? Respondeu o rei: não temas. Que vês? Ele fez a pergunta para ela: não temas, que vês? Então a mulher, a espertalhona, a necromante, então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus, com D minúsculo está aqui, né? Vejo um Deus que sobe da terra, né? Que ele mandou subir, foi lá para ela fazer subir Samuel. Então ela fez a cabeça de Saul para que Saul acreditasse nela, dizendo que ela estava vendo Samuel. Mentira, ela não estava vendo coisa nenhuma. Ela estava enganando Saul. Sobre a terra, perguntou Saul, né? Como é a sua figura? Espírito não se vê. Então Saul foi lá atrás de quê? Do espírito de Samuel ou de Samuel? Foi lá atrás de Samuel. Foi lá atrás de Samuel. Não é o mesmo que se encontra o que os espíritas faz e invoca por aí? Os espíritas, eles não invocam o espírito, eles invocam a carne. Quem era que aparecia para Chico Xavier? As pessoas que tinham sido morrida. Morreu, né? Era quem? Chico Xavier falava que estava vendo elas. Não era o espírito. Né? Aqui, a sua figura. Respondeu ela: vem subindo. Ele vem subindo. Mentira, estava enganando Saul. Vem subindo um ancião. Então Saul acreditou: é Samuel. Vem subindo um ancião. E está pronto. Aí acabou de matar Saul. E está envolto numa capa. Samuel usava a capa. Ela sabia também que ela vivia lá no templo de Samuel. Né? Samuel usava a capa. Então era o que Saul precisava ouvir. Ela dizer que ela estava vendo. Saul estava vendo aqui, não estava vendo nada. Ele só estava sendo enganado. Da mesma forma que os crentes vivem enganados por aí. Né? Envolto numa capa. Entendendo Saul, né? Entendendo Saul que era Samuel. Então o Saul entendeu que era Samuel. Saul não viu, porque tão pouco ele não estava subindo, não tinha coisa nenhuma. Que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra. Olha só, quando a pessoa é enganada, o que acontece? O seu rosto em terra e se prostrou. Nós íamos ler até o 15, né? Então tá aqui. Então foi isso que aconteceu. Você pode ler o resto se você quiser. É que nós temos que terminar esse vídeo, né? Exemplo, e é assim, do jeito que a necromante enganou Saul, é assim que o povo é enganado dentro das igrejas hoje. Da mesma forma. Né? Alguma coisa para nós ler aqui, se eu ver. Então, Urim era as pedras, né, que eu já expliquei, que os sacerdotes carregavam no peito. Mas o negócio dela era enganar. O negócio da mulher era enganar. E Saul foi enganado, né? Foi um encontro, eu escrevi aqui, Saul foi o encontro do engano. Foi o que Saul foi no encontro do engano. E é o que acontece com os evangélicos. Eles saem das suas casas e vão ao encontro do engano. Eu já até li, sabe, sobre o espírito enganoso. Sobre o engano. Do engano, ele acreditou no engano, né? Ele acreditou. E assim, os necromantes de púlpito, os pastores, os necromantes de púlpito enganam multidões. E para nós encerrar, Eclesiastes, nós já nem vamos ler mais, que nós já lemos Eclesiastes. Eu marquei aqui para nós ler, mas nós já lemos, né? Eu sei que tomara que você não tenha esquecido, Eclesiastes 5, 6, 9, né? Eclesiastes, você pode reler de novo aí, é que eu quero terminar o vídeo, está avançado. O Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, que nós acabamos de ler lá atrás, né? Agora, essa última passagem para nós encerrar, vai lá em Hebreus.
Hebreus, capítulo 9, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção para todas as nossas vidas, né? Toda a sorte de bênção, tanto financeira como espiritual. Hebreus 9, versículo 27, que diz assim: e assim como os homens estão ordenados, nós fomos lá em Samuel era homem? Era. Jesus de Nazaré era homem? Era. Abraão era homem? Era. Então, vamos ler aqui. Então isso aqui é mentira. Se nós cremos que esses homens estão no céu, isso aqui é mentira. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Uma só vez. Então, se a carne de Abraão está lá no céu, ele vai ter que morrer. Se Jesus de Nazaré está vivo lá no céu, ele vai ter que morrer. Que céu é lugar de espírito, não é lugar de carne. Morrer uma só vez, vindo depois disto, um juízo. E acabou. Então, meus amados, é isso que nós temos que entender. Edifica a sua vida nesta palavra. Edifica a sua vida no Evangelho de Cristo. Ele é o único que vai fazer você entender, para não viver sendo enganado por esses necromantes de púlpito por aí. Amém? Paz eterna a todos. E até domingo, que o assunto vai ser quase igual. No domingo nós vamos falar da serpente, né, lá do Ed. Então vai ser pesado domingo também. Então, paz eterna e até o nosso próximo encontro. Amém?